10ª personalidade, o antissedutor. Símbolo da personalidade do antissedutor, o caranguejo. Num mundo hostil, o caranguejo sobrevive pela dureza da sua casca, pela ameaça de suas pinças e pelo seu esconderijo na areia. Ninguém ousa chegar perto, mas o caranguejo não pode surpreender o seu inimigo e tem pouca mobilidade. Sua força defensiva é a sua suprema limitação. Todo mundo pode ter as características que repelem as pessoas da sua vida, de acordo com Robert Greene. A questão é você reconhecê-las e evitá-las no seu comportamento diário com as pessoas. Do lado do seduzido, ser cortejado por um antissedutor é um problema também, pois você dificilmente identifica essa personalidade antes de se relacionar com ela e ser tarde demais para se desvincular. Dessa forma, o livro A Arte da Sedução agrupa essas características que repelem as pessoas como a personalidade do antissedutor. Robert Greene define o antissedutor pela seguinte analogia: os sedutores o atraem pela atenção focada, individualizada, que dão a você. Os antissedutores são o oposto: inseguros, absortos em seus próprios problemas e incapazes de compreender a psicologia do outro. Além disso, é impossível seduzir um antissedutor, uma vez que eles são inseguros a tal ponto que não podem ser atraídos para o processo sedutor. Eles são totalmente fechados. Todo antissedutor tem em comum uma dessas 3 características: ser egoísta, estar desatento aos detalhes, ser inseguro. 8 tipologias de antissedutoras. E dentre esses 3 pilares que caracterizam um antissedutor, Robert Greene apresenta 8 tipologias de antissedutores. 1. Bruto. Uma boa sedução leva tempo, mas antissedutor bruto não tem paciência para construir uma sedução de longo prazo. Eles estão preocupados apenas com o próprio prazer, e não com o dos outros. Uma outra característica além da impaciência é o sentimento de inferioridade que eles têm. Isso significa que quando você os rejeita ou os faz esperar, eles reagem com violência contra ti. Para identificar se você está lidando com um bruto, Robert Greene aconselha você a deixá-lo esperando, pelo seu afeto ou pela obtenção do prazer, e a máscara desse antissedutor vai cair. 2. Sufocante. Este tipo se apaixona por ti antes de você saber da existência dele, mas não se engane. Apesar dele passar a impressão de que você é irresistível, a verdade é que ele tem um vazio interior gigante dentro de si. O antissedutor sufocante é um poço profundo de necessidades que não pode ser enchido. Um outro ponto negativo de se relacionar com um sufocante é a dificuldade em se livrar dele sem sofrer traumas. Ele gruda em ti até você se ver na necessidade de empurrá-lo, momento no qual eles aproveitam para te cobrir de culpas no relacionamento. Dessa forma, cuidado com quem parece gostar muito de você a ponto de ser dependente de ti. Para o seu ego como seduzido, pode ser bom, mas logo você percebe que essas emoções não estão relacionadas com o que você tenha feito. Robert Greene ainda cita uma variante do sufocante, no caso, o capacho. Esse, em específico, você pode identificar vendo se ele é serviente a você. E para confirmar se de fato ele é um capacho, veja se ele é capaz de ter ideias próprias. A incapacidade em discordar de você é um péssimo sinal. Caso encontre um capacho, desvincule-se dele imediatamente. 3. Moralizador. Como o próprio nome sugere, o antissedutor moralizador são pessoas que seguem ideias pré-fixadas e tentam fazer você se curvar a esses padrões. Elas querem te mudar, fazer você alguém melhor, te criticam e julgam o tempo todo. Esse é o seu prazer na vida. Moralizadores são pessoas infelizes que mascaram esse fato tentando dominar tudo ao seu redor. É difícil falar com um moralizador e não levar suas críticas para o lado pessoal.
Desse modo, sempre que você identificar alguém assim na sua vida, evite-a ao máximo. Por fim, como complementa o próprio Robert Greene, sobre a importância de ser amoral na sedução. Sedução é um jogo e deve ser jogado com o coração leve. Vale tudo no amor e na sedução. A moral não entra em cena. 4. Unha de fome. O antissedutor. Unha de fome é o tipo de pessoa sovina, que só guarda dinheiro como o maior prazer de sua vida. Ele é considerado como um tipo de pessoa que repele, porque a sua avareza representa algo ainda mais profundo na sua personalidade. A incapacidade de se soltar e assumir riscos. Além da incapacidade de ser desprendido do dinheiro, ele também não consegue ser generoso com terceiros, tanto moral quanto financeiramente. Em resumo, analise na pessoa que te conquistou se ela tem esses traços e evite-a ao máximo. Por outro lado, se você for esse tipo de pessoa, tente trabalhar no seu desapego ao dinheiro para não repelir pessoas da sua vida amorosa, social ou até mesmo profissional. 5. Desajeitado, antissedutores. Desajeitados são pessoas inibidas que aumentam a sua inibição por osmose. Em outras palavras, eles dificilmente tomam a iniciativa ousada para te seduzir, o que faz com que eles dificilmente alcancem o estágio final da sedução e, caso cheguem, irão perder a oportunidade da mesma maneira graças à sua inibição. Por fim, esse tipo só se preocupa consigo mesmo, a sua aparência, e no máximo tende a se importar apenas com o que ele pode obter seduzindo você. 6. Falastrão. Como o próprio nome sugere, antissedutores falastrão são pessoas que falam demais. E o pior de tudo, falam demais apenas de si mesmas, o que é duplamente ruim para a sedução. Esse tipo de antissedutor não tem a voz interna que diz: será que estou sendo chato? A raiz do problema do falastrão é o seu egoísmo profundamente enraizado. Se você está sendo seduzido por este tipo, evite tentar interrompê-los ou discutir com eles. Como resultado disso, você só irá alimentar a fanfarrice deles. Tente apenas se afastar naturalmente. Caso você seja esse antissedutor, Robert Greene recomenda que você aprenda a controlar a sua língua e ego a todo custo. 7. Reator. O antissedutor. Reator é o tipo de pessoa com o ego totalmente sensível. A todo momento, eles buscam analisar se o que você está falando ofende a vaidade deles. Caso você tente seduzi-los por meio do retraimento, Robert Greene diz que eles amarram a cara e atacam você. Por fim, se você quer identificar e se afastar desse tipo, teste fazer uma piada às custas dele e veja a reação da pessoa. Todos nós devíamos rir um pouco de nós mesmos. Porém, o reator vai ver essa situação como uma ofensa séria à sua pessoa, facilitando a sua identificação. Por outro lado, se você for o reator, Robert Greene orienta que você apague qualquer qualidade reativa da sua personalidade para evitar repelir pessoas inconscientemente da sua vida. 8. Grosseirão. Por último, o antissedutor grosseirão é o tipo de personalidade desatenta a detalhes importantes da sedução, como, por exemplo, a aparência deselegante em qualquer tipo de padrão de moda, em ações impulsivas, na indiscrição. A terceira é o que mais caracteriza-o, sendo o sinal certeiro para identificá-lo. Por exemplo, ele não tem filtro algum para falar sobre assuntos sensíveis do seu próprio namoro com desconhecidos. Grosseirões são assim por conta do seu egocentrismo e também pela incapacidade de se ver pelos olhos dos outros. Portanto, essas são as características para identificar esse tipo antissedutor na sua vida. E caso você seja um, é só trabalhar sendo o contrário dele, preocupando-se com o tato no modo falar, estilo como se apresenta, atenção aos detalhes. Conclusão sobre o antissedutor. Vimos até aqui que o antissedutor
não é uma personalidade difícil de encontrar no dia a dia. Pessoas inseguras, desatentas e egoístas têm milhares por aí. Dessa forma, busque ao máximo praticar o autoconhecimento, visando identificar e afastar essas características da sua vida. E se você estiver sendo seduzido por algum desses tipos, fuja deles imediatamente. Do contrário, a tendência é que você apenas sofra no seu relacionando com o antissedutor, além de adquirir traumas por se relacionar com esse sedutor. É difícil identificá-los no começo, mas com um pouco de atenção e usando as dicas do livro, é possível reconhecê-los. Uma dica de ouro para você fugir do antissedutor é se tornar um também. Pegue as características antissedutoras citadas anteriormente e aplique-as para desencantar um antissedutor e fugir dele o quanto antes.